Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Eu Sou Genial. Hoje vou falar sobre a evolução dos modelos atômicos e suas aplicações. Bom, pessoal, vou iniciar falando de Arnold Sommerfeld, que introduziu o conceito de subníveis de energia no ano de 1916. Esse é o cara, e ao lado nós temos um modelo. Observe que o modelo é um pouco estranho, tem órbitas elípticas, tem órbita circular. Na verdade, ele tentou e conseguiu, né, melhorar um pouquinho o modelo atômico de Bohr. Observe, na época de Bohr, desde antes, né, grandes eram os estudos com os espectros atômicos, e vimos em aulas anteriores como Bohr formulou o modelo para o átomo de hidrogênio, analisando o espectro do hidrogênio. Mas, pouco tempo depois, observe as datas, Sommerfeld, com aparelhos também mais sofisticados, conseguiu perceber, com um ângulo maior, que essas faixas, essas camadas, na verdade, tinham subdivisões. Olha que interessante. Na verdade, essas camadas eram formadas por camadas menores, camadas mais finas, que Sommerfeld chamou também de subníveis. Para lembrar um pouco, observe que Bohr introduziu o primeiro número quântico principal. Observe aqui, galera. Eu usei até essa imagem na aula anterior sobre Bohr. Veja que cada camada correspondia a um nível. Então, a primeira camada era nível 1, a outra nível 2, a outra nível 3. Esse é o número quântico N, número quântico principal, que determina o nível de energia do átomo. E aí, Sommerfeld introduz o número quântico secundário, o número quântico L, que equivale a N-1, ou seja, o número quântico principal menos 1. Para entender melhor, observe. No nível 1, corresponde à camada K, nível 2, camada L, e assim por diante. Se eu quiser calcular o número quântico secundário para a camada K, que está no nível 1, eu faço o seguinte: eu substituo N pelo nível 1, eu tenho 1 menos 1, 0. Nesse caso, o número secundário é 0. Se eu quiser calcular o número quântico secundário para o nível 2, é só eu substituir 2 menos 1, 1. E assim por diante. Se eu quiser calcular para o nível 3, eu faço 3 menos 1, 2. E assim sucessivamente. Para ficar mais claro, observe a imagem. Nós temos aqui, para a camada K, o número quântico secundário 0, para a camada L. Veja aí que nós já temos os subníveis se formando. Nós temos aí o número quântico secundário maior, é o 1, o M. O número quântico secundário aparece o 2, observe lá em destaque. A camada N, o número quântico secundário aparece aqui, o 3, mas observe as subcamadas que estão se formando aí. Aí, a transição de elétrons nessa camada, na camada K, que tem o número quântico secundário 0, Sommerfeld chamou de banda Sharp. A transição eletrônica que ocorre na camada L entre esses subníveis, Sommerfeld chamou de banda principal. Na camada K, observe esses três subníveis que formam juntos a camada K. A transição eletrônica entre eles, Sommerfeld chamou de banda difusa. E na camada N, essa transição eletrônica que ocorre entre esses subníveis, Sommerfeld chamou de banda fundamental. Observe as letras em destaque, as quais conhecemos como SPDF. E aí, galera, para ficar mais claro, observe a próxima imagem, que nós temos aqui o mesmo desenho acima, só que veja a camada K com o subnível S, a camada L formada pelo subnível SP, a camada N pelos subníveis SP e D, a camada N pelos subníveis SPDF. Galera, para ficar mais claro, veja bem, nós temos aqui um S2. Esse 1 que está na frente significa o nível de energia, ou seja, o nível 1, ou seja, a camada K, nível 2, a camada L, e assim por diante. Esse S significa o subnível de energia, é a subdivisão da camada. E esse 2 aqui em cima, que mais parece um expoente, equivale ao número máximo de elétrons. Para ficar ainda mais claro, veja bem o esquema. Nós temos aqui o nível 1, camada K, nível 2, camada L, e aqui, logo à frente, nós temos a quantidade de elétrons que ela suporta. Ou seja, no nível K, suporta a quantidade máxima de 2 elétrons, que a gente já viu na aula anterior, o porquê.
A camada L, que está no nível 2, suporta 8 elétrons e assim por diante. Para ficar mais claro ainda, veja que no nível 1, a camada K, suporta 2, ela é formada pelo subnível S. No nível 2, a camada L, que suporta 8 elétrons, é formada pelo subnível 2S, 2 e 2P6. Mais uma vez, o número que está aqui na frente equivale ao nível de energia, o S, o P equivale ao subnível, e o númerozinho lá em cima é a quantidade máxima de elétrons. Se a camada K suporta 2, o subnível S suporta 2, tudo equivalente. Se a camada L suporta 8, olha só os subníveis, 2 com 6, 8, dá perfeito. Observe, no nível 3, a camada M suporta 18, então nós temos os subníveis S, P e D. O S suporta 2, o P 6 e o D 10, juntando tudo dá 18. E assim, galera, sucessivamente. Observe aí, ó. Para entender essa natureza da ordem crescente de energia, foi criado um diagrama, né? O diagrama de energia, que aqui no Brasil é muito dito assim, diagrama de Linus Pauling, né? Linus Pauling é essa figura ilustre da ciência, só que, na verdade, a autoria do diagrama não é bem de Linus Pauling, né? Coloquei aqui só para chamar a atenção. É um diagrama de energia. Essas flechas que são colocadas aqui, ó, representam, na verdade, o sentido de aumento de energia. Então, o subnível de menor energia é o 1S2, logo em seguida, 2S2 e depois 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e assim sucessivamente. Veja bem, nós temos aqui a sequência do menor, né, do subnível de menor energia, até o infinito. Né? A gente para aqui no 7P, mas esse subnível poderia continuar. Pessoal, vamos ver como fica a distribuição eletrônica em espécies químicas. Para o elemento hélio, que só tem 2 elétrons, o subnível é S2. Agora, para o berílio, nós temos aqui 4 elétrons, nós temos um S2, 2S2. Ou então, a gente substitui o primeiro subnível aqui, um S2, pelo elemento hélio, que já tem 2 elétrons. Então, a distribuição pode ser feita assim ou assim. Veja, por exemplo, aqui no sódio, tem 11 elétrons. Eu posso colocar um S2, 2S2, 2P6 e 3S1. Porque somando tudo, ó, vai dar 11. Olha, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Ou então, eu posso substituir esses 3 primeiros subníveis, que dá um total de 10, pelo elemento neônio, que é um gás nobre que contém 10 elétrons, e terminar com o 3S1. É a mesma coisa, tanto faz eu fazer assim ou assim. Olha só o cloro, 17 elétrons, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Então, eu pego do 1S2 até 2P6 e substituo por neônio e completo o resto da sequência. Tá? Para elementos com número atômico maior, a gente pode usar outros elementos, principalmente dos gases nobres, como xenônio, criptônio, e por aí vai. Veja bem que algumas espécies podem formar íons. No caso aqui, o sódio, que eu mostrei para vocês agora há pouco, termina em 1S1. Neste caso, quando o elemento perde elétron, ele perde a última camada. Perdendo esse elétron, vai ficar com o último subnível com 6 elétrons, que é o 2P6. Dessa forma, a configuração eletrônica fica exatamente assim. Se eu utilizar o cloro, que eu mostrei para vocês também agora há pouco, contém 17 prótons, né? 17 elétrons. A sua configuração eletrônica fica dessa forma, termina com 3P5. Mas ao ganhar um elétron, ele vai ficar com 18. E aí, esse elétron que vai ser adicionado no último subnível, no 3P6, e fica dessa forma. Pessoal, só lembrando que na aula sobre Bohr, eu fiz aqui a distribuição eletrônica por camadas. E estou mostrando para vocês aqui agora como fica a distribuição eletrônica por subcamadas, ou subníveis de energia. Agora, veja bem, a distribuição eletrônica em algumas espécies químicas, como é o caso do molibdênio e do crômio, não segue corretamente a ordem do diagrama dito como diagrama de Pauling. Então, ele apresenta algumas falhas e nós veremos isso mais à frente. Pessoal, vamos agora dar um avanço na história. Vou falar aqui sobre uma personalidade marcante na ciência, Louis de Broglie, e a natureza ondulatória da matéria. Olha só, galera, estamos falando dessa figura
que em 1923, praticamente aí 10 anos depois do modelo atômico de Bohr, um pouquinho depois do modelo de Sommerfeld, ele propõe em sua tese de doutorado uma nova ideia sobre a natureza do elétron. Olha que interessante. Esse camarada fez a sua graduação em História e fez os cursos posteriores em Física. E na tese de doutorado, ele apresenta pela primeira vez na história, uma questão inédita, uma proposta sobre o comportamento do elétron. Ele baseou a sua teoria no efeito fotoelétron estudado por Albert Einstein. Veja, pessoal, segundo a concepção de de Broglie, comparando aqui com o modelo atômico de Bohr, no modelo atômico de Bohr nós temos um núcleo e uma camada circular em sua volta. No modelo de Broglie, ele mostra que essa camada, onde o elétron está, não seria exatamente circular, que ela poderia também assumir um comportamento ondulatório. Na teoria de Einstein, ele mostrou que a luz poderia também comportar como uma partícula, ora como onda. Se a luz, uma manifestação de energia, poderia ter o comportamento dual, ora onda, ora partícula, por que também não a matéria, como no caso o elétron, né? E aí de Broglie aplica essa ideia sobre o elétron. Se o elétron manifestasse também sob a forma de onda, uma série de fatores poderiam ser explicados. E o interessante é que a teoria de Broglie, admitindo a natureza ondulatória do elétron, obtinha para o átomo de hidrogênio os mesmos resultados de Bohr. Então, ele não tinha dúvida do que o elétron também poderia comportar dessa forma. Mas é claro, pessoal, que essa premiação que ele recebeu, na verdade, teve aí uma contribuição de outras personalidades. Veja bem esses dois camaradas, George Thomson e Davidson. Davidson, trabalhando com o auxiliar Gamer, em 1927, provam que o elétron pode ser difratado em cristal de níquel. Tal difração só era possível em comportamento ondulatório. Então, pela primeira vez na história, é provado que o elétron também tem comportamento ondulatório. E aí, a teoria de Broglie foi aceita unanimemente. E o interessante, pessoal, é que no ano de 1937, tanto Davidson quanto George Thomson dividiram o Nobel de Física pela comprovação de que o elétron pode ser difratado. Gostaria de chamar a atenção, caso alguém não saiba, que George Thomson era filho de John Thomson, que lá no final do século XIX descobriu o elétron e recebeu a premiação Nobel no início do século XX por mostrar que o elétron era uma partícula. E aí o seu filho, né, em 37, recebe o Nobel de Física por mostrar que o elétron também era uma onda. Muito bacana essa história. Bom, pessoal, falando agora das funções de onda e a teoria dos orbitais. Vou começar comentando sobre essa figura incrível do século XX, Schrödinger, e em 1926 propõe os fundamentos de uma função matemática para descrever o comportamento do elétron. Galera, esse camarada desenvolveu uma equação bem complicada. Essa equação, ela não é muito vista no ensino médio, às vezes só comentada, e é o que eu estou comentando com vocês aqui. É uma equação difícil, porém, com essa equação, conseguimos ter uma clareza do comportamento do elétron, de fato, conforme ele é. Mas eu não posso deixar de falar sobre outro camarada, Heisenberg, que um ano antes estabeleceu as bases da formulação matricial da mecânica quântica. Eu quero dizer, galera, que tanto um quanto o outro, com teorias diferentes, chegaram na mesma conclusão. A questão aqui é que a análise que Heisenberg fez com a análise matricial era muito complicada, muito difícil para a época. E aí, a teoria de Schrödinger, na verdade, a equação que ele desenvolveu para mostrar o comportamento ondulatório do elétron, olha, por mais que essa equação é dificílima, acredite, é muito mais fácil chegar nos resultados por ela do que pelos caminhos traçados por Heisenberg. E aí, galera, Schrödinger recebe, em 1933, o Nobel de Física pela descoberta de uma nova forma de teoria atômica. Mas, olha que bacana,
Em 1932, um ano antes, Heisenberg também ganhou o Prêmio Nobel de Física pela criação da mecânica quântica. Na verdade, um dos alicerces do modelo atômico atual. Porém, não abordamos no ensino médio, devido ao seu conteúdo necessitar de um suporte matemático avançado, que a gente só vai ver isso no ensino superior. Olha, pessoal, infelizmente, alguns passam a informação distorcida, afirmando que o orbital é uma região do espaço onde há a maior probabilidade de se encontrar um elétron. Na verdade, um orbital não é uma região física. O orbital é o gráfico de uma função matemática. O modelo atômico atual é puramente um modelo matemático. Olha só, aqui se tem os gráficos para cada uma das funções do orbital S, do orbital P, D, F, e assim sucessivamente. Pessoal, vamos ficando por aqui. Sobre modelos atômicos no ensino médio, não avança mais do que aqui. Na verdade, muitos trazem apenas até o modelo de Bohr. Eu trouxe para vocês essas curiosidades que contextualizam, né, essa época, e o modelo atômico não parou de avançar. Porém, essas bases, né, que esses camaradas alicerçaram aí, já se tem mais de 90 anos, com pouquíssimas alterações. E aí, quando a gente for estudar ligações químicas, a gente retoma um pouquinho desses modelos para alicerçar melhor o nosso conhecimento. Galera, espero que tenham gostado dessa aula. Se gostou, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, não esqueça de acionar o sininho de notificação, né? Sempre quando chegar vídeos novos, vocês recebem em primeira mão. E eu peço também que compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Ficamos por aqui, até a próxima aula. Lembrando que na descrição do vídeo tem um exercício que contextualiza esse conteúdo, e aí no próximo vídeo a gente posta a correção do exercício. Valeu, galera, um forte abraço, tchau!